Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vou falar sobre a obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Por que resgatar Raízes do Brasil? Porque em tempos políticos difíceis é necessário a gente pensar um pouco sobre questão de identidade social. Nós temos dificuldade de olhar a sociedade brasileira e identificar aquilo que nos une. O que o brasileiro é, como ele pensa, por que ele é dessa forma, por que a corrupção é tão vasta, por que o Estado tem dificuldades de atender às demandas que a população apresenta. Então, nada melhor do que resgatar a obra de Sérgio Buarque de Holanda. Mesmo que ela já tenha sido uma obra extensamente estudada pela academia, muitos autores já se debruçaram sobre ela, mas eu acho que essa obra se perdeu no tempo. E é necessário que a gente resgate um pouco essas ideias para a gente poder pensar e repensar as nossas ações como brasileiro, e mais, ter consciência de por que somos assim. Por que nós somos um povo que possui essas características? Então, o caderno vai organizar então a resenha dessa obra em duas partes, para não tornar o vídeo muito longo, cansativo, enfim. Então vamos organizá-la em duas partes. Então, Raízes do Brasil, originalmente uma obra escrita por Sérgio Buarque de Holanda, foi publicada originalmente em 1936 e que se transformou num clássico da política nacional, pois em seu conteúdo o autor conseguiu desvendar a alma do homem brasileiro, assim como transcrever de forma impressionante a transformação de um Brasil rural em um país eminentemente urbano. Podemos comparar a obra de Sérgio Buarque de Holanda a de outros autores brasileiros renomados, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Vitor Nunes Leal, que inclusive tem uma obra resenhada pelo caderno, Coronelismo em Chá de Voto, e Celso Furtado. A leitura das obras desses autores é capaz de nos fornecer de forma objetiva a identidade brasileira. Raízes do Brasil é um autorretrato da personalidade do brasileiro. O que somos, do jeito que somos, por que somos, como fomos construídos, mas não apenas através de uma perspectiva histórica. Holanda mergulhou sobre a mentalidade brasileira e, mais do que uma interpretação sociológica, sua obra representa de forma significativa a psicologia do jeito de ser brasileiro. Então, Holanda analisa a colonização da América através da perspectiva de Portugal e Espanha, estabelecendo, de certa forma, a distinção entre ambas. Frouxidão das instituições, falta de coesão social, ausência de hierarquia, exaltação do prestígio pessoal com relação ao privilégio, mania de fidalguia, repulsa ao trabalho e às atividades utilitárias, falta de organização, vontade de mandar e de cumprir ordens, vocação à ditadura. Então, Holanda estabelece a seguinte questão: as formas de convívio, as instituições e as ideias que pairam em terra brasilis são construídas com autenticidade dentro do território brasileiro? Não. O que o brasileiro é fruto da herança recebida por meio de uma nação ibérica, Portugal.
A personalidade do homem brasileiro foi moldada por traços existentes nos portugueses. Essa personalidade vai ser decisiva para designar quem é realmente o povo brasileiro e qual o seu caráter. Na realidade, Holanda vai traçar um perfil psicológico do que é o brasileiro a partir da personalidade do homem português. Personalidade que possui como característica central a não propensão para o desenvolvimento de ações visando o bem coletivo, e sim as individualistas. As ações para a solidariedade são inexistentes. Nesse contexto, é notório a dificuldade de se desenvolver no Brasil diferentes classes sociais. Em terra onde todos são barões, não é possível acordo coletivo durável, a não ser por força exterior respeitável e temida. Portugal atuou de forma implacável para manter seu poder sobre a colônia. Por isso, sufocou com voracidade as iniciativas de caráter coletivo. Era necessário separar os homens e dificultar a sua união. Com essa forma de agir, Portugal vai colaborar de forma significativa para ampliar a ausência de coesão social, resgatando uma filosofia conservadora e tradicional onde o epicentro era Deus, ou seja, estava fora do mundo real e dos homens. De acordo com a visão portuguesa, o mundo era organizado segundo as leis divinas e eternas e, portanto, indiscutíveis, abrindo parênteses para a construção equivocada de uma suposta hierarquia baseada na obtenção de privilégios e na manutenção do prestígio pessoal. É notório salientar a flexibilidade da hierarquia estabelecida pela nobreza. A nobreza não constitui uma hierarquia fechada, ela sempre esteve aberta a novos adeptos, desde que esses pretendentes não estivessem ligados aos trabalhos mecânicos, e sim às atividades utilitárias. O significativo para a nobreza era o ócio, era mais o dinheiro do que o próprio sangue. Vale salientar a prevalência das questões econômicas sobre as relações sociais e políticas. Não era necessário a nobreza transformar o seu estilo de vida e a sua visão de mundo para se sobrepor à vida dos colonos. Os colonos detinham uma certa relação de subserviência e buscava a todo instante participar da vida da própria nobreza. Por isso, a construção e o desenvolvimento do que Holanda chama de fidalguice. A mentalidade portuguesa sempre valorizou o mérito pessoal e o livre-arbítrio, dificultando a criação de laços, né, e dificultando as associações dos homens. Holanda traça a comparação entre os protestantes e os portugueses, quando menciona a mentalidade do homem português com relação ao trabalho. Segundo o autor, os protestantes preconizavam e aceitavam os trabalhos manuais, e os portugueses uma digna ociosidade. Sempre pareceu mais excelente e até mais nobilitante a um bom português ou a um espanhol do que a luta insana pelo pão de cada dia. De uma forma geral, a ausência da moral do trabalho revela a incapacidade de se organizar socialmente, o que torna cada vez mais difícil encontrar resquícios de solidariedade na sociedade. Outro aspecto importante a ser mencionado é a exaltação à individualidade. Essa característica vai ser determinante, uma vez que vai abrir caminho para as ditaduras que vão se desencadear historicamente no Brasil. A vontade de mandar e a disposição ao cumprimento de ordens contrapõem a obediência e a disciplina.
Segundo o autor, a exploração da terra brasileira por Portugal não aconteceu de forma racional e organizada, mas através do desleixo e, de certa forma, do abandono. O povo português que veio habitar a colônia pode ser caracterizado como um aventureiro de certa forma, pois não havia diretrizes e regras estabelecidas. Valia todo e qualquer tipo de relação em busca do maior lucro possível. É sobre esse contexto que as relações de trabalho se desenvolvem na colônia. Holanda utiliza a comparação entre os aventureiros e os trabalhadores. O aventureiro é o ser audacioso, irresponsável, vagabundo, e o trabalhador justamente aquele que apresenta qualidades contrárias ao aventureiro. O autor ressalta nesse contexto o papel limitado desempenhado pelo trabalhador na conquista da colônia e a prevalência das ações dos aventureiros, justamente por causa da valorização pessoal e do livre-arbítrio, características tão valorizadas pelo povo português. Apresenta-se como característica fundamental do aventureiro a ânsia pela prosperidade sem custo algum, a busca pela riqueza fácil. Esse foi o espírito dos homens que para cá vieram e fizeram a colonização brasileira. Nesse contexto, como esperar que fôssemos obter fortes laços de organização? Um fator facilitador para os portugueses foi a flexibilidade em se adaptar a uma cultura estranha à sua. Nenhum povo se adaptou de forma tão simples e fácil como os portugueses se adaptaram à cultura indígena. Os instrumentos de caça e pesca, as embarcações de casca ou tronco escavado, o modo de cultivar a terra tendo fogo aos matos, esses elementos foram fundamentais para os portugueses e facilitaram o processo de colonização. Portugal não tinha muita opção quando decidiu transformar a colônia em exportador de produtos agrícolas, até porque a Europa ainda não era um grande centro industrial. E isso, de certa forma, contribuiu para o desenvolvimento agrícola da colônia. O problema estava relacionado justamente na mão de obra. Havia duas opções, os índios e os negros. Os índios não se adaptavam às grandes extensões de cultura agrícola, no caso a cana-de-açúcar. Por isso a opção pelo negro no trabalho da monocultura canavieira. Os métodos que puseram em vigor no Brasil não representaram nenhum progresso essencial sobre o que antes deles já praticavam os indígenas no país. Não houve avanço tecnológico nesse contexto. Os portugueses não foram capazes de introduzir novos processos técnicos para a exploração da terra. Os métodos utilizados podiam ser caracterizados como primitivos, uma vez que usaram as técnicas ultrapassadas ou mesmo copiavam o modelo dos nativos aqui existentes. De certa forma, os portugueses queriam explorar demais as terras, fazendo pouco esforço. Não houve uma identificação com a terra por parte dos portugueses e dos espanhóis. A administração das terras foi facilitada por parte dos portugueses. Não havia regras e foi permeada por uma plasticidade social, ausência de orgulho racial, inimigos de compromissos. É notável o comportamento discrepante do homem português com relação aos índios e os negros. O português se identificou com alguns traços indígenas. Vamos lá. A indolência, a ausência de regras. Então, os portugueses os tratavam com certos privilégios sociais, muito mais do que os negros. Os negros eram discriminados cabalmente, enquanto os indígenas recebiam tratamentos diferenciados. A sociedade colonial era marcada por fortes traços personalistas, dificultando a agregação entre as pessoas, dificultando a implementação de solidariedade. E aí você tem uma sublimação
né? O individualismo se sobrepõe à questão, né, da coletividade. Isso porque o que sempre prevaleceu foi a irracionalidade nas relações sociais e o agir passional, os quais são traços diferentes de quem age de forma ordenada, racionalizada e disciplinadora. Então a disciplina, o agir racional e a ordem são quesitos fundamentais para quem quer desenvolver politicamente uma sociedade. De certa forma, toda a estrutura da sociedade colonial brasileira foi organizada tendo como base o meio rural. E esse fato vai influenciar a construção das cidades brasileiras, tendo em vista que todos os costumes, ideias, modos de comportamento e ideologias foram trazidos do meio rural para o urbano. Em linhas gerais, a mentalidade da casa grande vai invadir as cidades e assim destilar todo o seu conservadorismo. Quem vai habitar as cidades são os filhos dos fazendeiros que estudaram em Coimbra ou em qualquer outra universidade europeia e depois voltaram para desenvolvê-la. De certa forma, a maior influência da estrutura social rural sobre a urbana está centralizada na construção de uma política conservadora. O comércio negreiro no período colonial colocou o rural e o urbano frente a frente na luta política. De um lado, os ruralistas que defendiam o comércio negreiro, porque alcançavam altas rendas, e do outro, né, os urbanistas modernos, com uma nova concepção de mundo e também de economia, já que tinham como ideia a abolição da escravidão, chamados de liberais. Então, mas havia um impasse. Quem detinha o poder político eram os ruralistas. Nesse contexto, como alterar os rumos da política nacional? Os ruralistas serão retirados do poder apenas em 1930 pelo governo Vargas, após a quebra da Bolsa de 1929. A entidade privada se sobrepõe à entidade pública. Todas as relações sociais são organizadas através de laços afetivos. A família colonial vai se tornar espelho de poder através da respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os homens. E essas relações sociais vão determinar a vida social, até mesmo a dominação do Estado pela família, que Vitor Nunes Leal vai trabalhar de forma muito significativa em sua obra Coronelismo e Chá de Voto. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do vídeo, né, relacionada à obra Raízes do Brasil. Quem gostou aí, dá um like. Em breve eu entrarei aí com o vídeo sobre a segunda parte da obra. Fique em paz, vamos seguir em frente.